Elizabeth trabalhava como professora do jardim de infância. Ela trabalhava lá há 3 anos e era o que ela mais gostava de fazer, porque, pelo menos na escola, ela sentia menos tristeza. Conversar com os alunos a distraía de seus pensamentos tristes. Elizabeth engravidou várias vezes, mas perdeu em todas as gestações. Elizabeth mal conseguia conter as lágrimas, nada podia ser feito. Você pode tentar a fertilização in vitro, mas não deve ter muitas esperanças. No seu caso, há poucas chances, o ginecologista respondeu com indiferença. Elizabeth saiu do consultório do médico chorando. Sua amiga Lilian a encontrou fora do hospital e, depois de ouvir Elizabeth, ela ficou indignada. Que tipo de doutor é esse? Elizabeth, conheço um bom médico, ele trabalha em uma clínica particular, você deveria ir até ele. Sua amiga queria sinceramente ajudar. Amanhã iremos juntas, vou ligar e marcar uma consulta com ele. Lilian, já estou tão cansada, Elizabeth soluçou enxugando as lágrimas. Ela acrescentou, além de Oscar não parecer se importar com nada disso, ele não parece se importar. Deus, os homens são todos assim, você deveria ser mais persistente, Lilian respondeu com confiança. Lilian parecia ter convencido a amiga. O médico da clínica particular mostrou-se atencioso e o especialista obviamente era bom. Bem, Elizabeth, seu caso é complicado, mas não desesperador, ele disse que depois do exame, você vai fazer os testes e aí vai ficar tudo claro, mas já posso dizer que você tem chance de dar à luz com fertilização in vitro. Elizabeth ficou surpresa. Não é impossível, o médico respondeu confiante. Ela começou a ir frequentemente ao médico. Exames, tratamento, muito dinheiro foi gasto. O marido dava regularmente a quantia certa de dinheiro, ficava quieto, mas era óbvio que estava perdendo a paciência. No final, os médicos chegaram a um veredito. Sim, seria possível engravidar, mas teria um custo muito alto, além de ser um tratamento complicado. Elizabeth, isso é demais, Oscar explodiu. Qual é o problema, amor? Elizabeth colocou as mãos em volta dos ombros do marido. Também não é exatamente um procedimento agradável para mim, mas então teremos um bebê. Não, Elizabeth, não, respondeu seu marido enfaticamente. Ele se contorceu nervosamente enquanto tirava as mãos de sua esposa de seus ombros. Ele se levantou abruptamente da mesa de jantar e entrou na sala. Lá ele ligou a TV no volume máximo. Era mais uma transmissão de futebol, e assim acabou essa história de tentar ter filhos. E então, no trabalho, uma cuidadora de idosos certa vez deu alguns bons conselhos a Elizabeth. Você deveria tirar uma criança de um orfanato, sugeriu uma senhora mais velha, ciente do problema de Elizabeth. Minha sobrinha também não podia ter um filho com o marido, então eles levaram um menino de um orfanato. Um menino tão maravilhoso, eles o amavam como a seu próprio filho, e então eles mesmos puderam ter uma filha, por isso acho que você deveria adotar, você deve cercar uma criança abandonada com amor. Deus responde a tais boas ações e, se Deus quiser, você poderá dar à luz, disse a senhora. Eu adoraria, mas acho que Oscar não gostaria da ideia. Elizabeth, que tipo de homem é esse que não gosta de filhos? A mulher mais velha ficou com raiva, você tentou convencê-lo. Elizabeth foi para casa e tentou falar com o marido. Elizabeth, você já está indo a extremos, porque precisamos do bebê de outra pessoa. O marido ficou indignado depois que a mulher compartilhou com ele a conversa com uma colega. Filhos quando pequenos são todos lindos e anjos, mas depois que crescem podem até fazer coisas erradas, disse o marido. Oscar, mas depende de como o criamos, vai ser nosso bebê, Elizabeth falou. Não será nosso, o sangue é estranho e não pode haver crianças normais no orfanato, eles serão tão ruins quanto seus pais, se os deixaram lá é porque tem um motivo, o marido manteve sua posição, Elizabeth, esta conversa acabou. Elizabeth percebeu que era inútil,
Ela não podia mudar a opinião do marido, ela teria que esquecer seu sonho e dar todo o seu amor maternal não gasto apenas para as crianças do jardim de infância. Sim, as crianças amavam, e ela também os amava, mas quando cai a noite, cada um deles corre para o vestiário gritando: "Mamãe está aqui." O coração de Elizabeth doía. Oscar frequentemente viajava a negócios, às vezes 2 ou 3 vezes por mês, durante vários dias seguidos. Elizabeth se sentia especialmente solitária. Ela amava muito o marido e sempre ansiava por seu retorno. Oscar chegava cansado, um pouco nervoso, mas sempre chegava. Elizabeth entendeu que seu marido não tinha tempo para filhos. Bem, esse era o destino dela. Tudo poderia ter sido diferente se ela não tivesse interrompido a gravidez logo após a 11ª semana quando ela era mais nova. Sua mãe a convenceu e seu primeiro amor, Albert, havia acabado de partir para o exército. Ela não contou a ele, então não há como dizer como Albert teria se sentido sobre isso. Ela tinha vergonha do que fez. Oscar deveria chegar naquele dia de outra viagem de negócios. Elizabeth, depois do trabalho, preparava o jantar na cozinha, torta de maçã e frango frito. Oscar gostava de boa comida. Então a campainha tocou, meu marido chegou, Elizabeth pensou consigo mesma e correu para abrir a porta. Havia uma grande caixa de papelão no tapete perto da porta e na caixa coberta com jornal, havia um bebê. O bebê enrolado em um cobertor de prato, estava dormindo, em cima do bebê havia um pequeno pedaço de papel e nele, em letras grandes, estava escrito: "É seu." Meu Deus, pequena, como você parou aqui? Ela olhou escada acima, mas não havia ninguém lá. A mulher trouxe a caixa, ela colocou o bebê no sofá da sala, o bebê estava dormindo. Ele tinha alguns dias no máximo. Bebê, onde está sua mãe irresponsável? Isso poderia ser uma chance de mudar tudo? As reflexões de Elizabeth foram interrompidas pela voz alta de Oscar e pela batida abrupta da porta da frente. Esposa, você cumprimenta seu marido com comida queimada? Oh, meu Deus, as tortas pegando fogo. Elizabeth deu um pulo e saiu correndo para o corredor. Ela beijou o marido na hora e correu para a cozinha. O que tem aí? Perguntou Oscar, sobrou alguma coisa para mim? A torta está quase intacta, Elizabeth respondeu com um sorriso enquanto tirava a massa da forma. Oscar, tem uma surpresa, você vai enlouquecer. Ela o levou para o quarto, o bebê estava dormindo pacificamente, até sorrindo durante o sono. Oscar congelou na porta, de onde veio isso? Ele perguntou confuso. Oscar, é um bebê, Elizabeth sorriu e contou-lhe toda a história. Temos que chamar a polícia, Oscar pegou seu celular. Oscar, espere, deixe-me pelo menos olhar para ele, Elizabeth olhou suplicante para o marido nos olhos. Você está sendo tola, seu marido disse bruscamente. Que tal o pegarmos para nós? Tem um bilhete estranho aí, disse a mulher, ele pode ser nosso, disse Elizabeth. Um tolo se livrou de seus problemas e a outra tola decidiu assumir esses problemas, respondeu Oscar rispidamente e ligou para a polícia. Então o bebê acordou e chorou. Elizabeth se preocupava com ele. Ele está molhado. A mulher trouxe um lençol limpo e se debruçou sobre o bebê. Oscar observou as ações de sua esposa com naturalidade. É um menino, Elizabeth sorriu, ele é fofo, que amor ele é, Elizabeth disse olhando para o bebê. A polícia chegou meia hora depois, os médicos também chegaram e os policiais idosos e cansados redigiram um relatório. Você tem alguma ideia de quem pode ter deixado o bebê para você? O policial perguntou indiferente. Estamos completamente sem ideia de quem pode ter feito isso, Elizabeth falou. Esta nota nós vamos colocá-la no arquivo, o policial assentiu. O bebê pode ficar conosco durante o julgamento? Perguntou Elizabeth ignorando o olhar zangado de Oscar.
posso garantir que ele receba os cuidados adequados. Eu não duvido, o médico que chegou ao local respondeu com um suspiro, mas devemos levá-lo ao hospital, examiná-lo lá e depois mandá-lo para o orfanato. Você está convidada a visitá-lo, se desejar. Em princípio, você pode adotá-lo mais tarde, se desejar, acrescentou o policial. Elizabeth se sentiu muito triste. No dia seguinte, antes de começar o trabalho, ela já estava no hospital perguntando sobre o estado do menino. Tudo estava bem, mas sua mãe ainda não havia sido encontrada. Elizabeth foi autorizada a visitar a criança. Ele estava acordado, deitado no berço, mexendo os braços e as pernas. Um milagre, maravilhou-se a mulher ao olhar para o bebê. No dia seguinte, Elizabeth decidiu ir às autoridades. Acho que você não terá problemas com a adoção, você apenas tem que seguir todas as formalidades. Você e seu esposo devem assinar os documentos juntos. Como posso convencê-lo? A mulher pensou consigo mesma. Em casa eles tiveram uma discussão e Oscar chorou à noite quando soube dos planos de sua esposa. Elizabeth chorou silenciosamente também. De qualquer maneira, ele partiria amanhã de manhã para outra viagem de negócios. Quando eu voltar, tire todos esses pensamentos da cabeça, disse Oscar. Pela manhã, ele saiu sem nem se despedir e na hora do almoço, ela recebeu uma ligação da polícia. Você é a esposa de Oscar? Uma voz rouca perguntou. Aqui é a polícia, seu marido sofreu um acidente ao sair da cidade. Infelizmente ele morreu. Seus olhos escureceram com o que ouviu. Oscar, que, para ela, era o homem mais importante do mundo, estava morto. Os soluços sufocaram a mulher. Os eventos que se seguiram passaram como uma névoa. A identificação, o funeral, o velório, Elizabeth lentamente começou a voltar a seus sentidos depois de algumas semanas. A ideia do garotinho ainda estar esperando por ela, trouxe-a de volta à vida. Tendo tirado uma licença do trabalho, Elizabeth decidiu agir. Que sorte ela teve, o menino ainda estava no hospital. Ele estava sendo preparado para ser transferido para um orfanato. Elizabeth prontamente juntou a papelada e, 2 semanas depois, Billy, como ela o chamava, estava em sua casa. Meu doce Billy, aqui estamos em casa, ela falou ao bebê, segurando-o nos braços em seu próprio apartamento. Elizabeth não esperava ser uma mãe tão carinhosa, ela pegou a licença maternidade e deu todo o seu carinho a esse bebezinho. Às vezes ela se perguntava quem era a verdadeira mãe de seu filho e o que significava aquele bilhete bobo. Às vezes ela até se sentia culpada diante de seu falecido marido. Ela fez tudo o que ele não queria, mas então ela ignorou esses pensamentos. Estava tudo no passado, agora ela e Billy têm uma nova vida. 3 meses depois Billy passou de um bebê minúsculo para um bebê muito forte. Mamãe, você está alimentando bem seu filho, a enfermeira sorriu. Estou tentando, Elizabeth riu de volta. Um dia, o telefone tocou. Olá irmã, ela ouviu uma voz conhecida, era a irmã de Elizabeth, Daisy. Nossa avó está doente, ela não está nada bem, venha dizer adeus, Daisy disse tristemente e desligou. Ela não falava com a irmã dela há anos, foi desde que Elizabeth deixou a vila para estudar na cidade. A razão para isso era o comportamento de sua irmã mais nova, foi ela quem contou a todos na aldeia sobre Elizabeth ter tomado comprimidos para interromper a gravidez. Quando Elizabeth rebateu suas acusações, ela sorriu com raiva. Você nem sempre tem que ser bom e inocente, desde que Daisy era criança, parecia que todos amavam Elizabeth mais que ela. Isso sempre gerou briga entre as irmãs. E mesmo, mais tarde, no funeral de seus pais, que morreram em um acidente, elas nunca fizeram as pazes. Daisy partiu para outra cidade, ela morava lá, ela tinha pouco contato com a avó, ao contrário da irmã mais velha.
O fato de ter sido ela quem ligou com a notícia foi muito surpreendente para Elizabeth. Elizabeth chegou e encontrou a avó ainda consciente. Neta, faça as pazes com sua irmã, falou a avó moribunda. Vocês são a coisa mais próxima uma da outra. Depois houve o funeral. A segunda morte de um ente querido na memória recente delas foi bastante difícil. Daisy estava lá o tempo todo, só que as irmãs não se aproximaram, embora Elizabeth pudesse ver que Daisy havia mudado. Ela parecia pensativa como se quisesse dizer algo, mas ao ver Billy seu rosto mudou. Uma noite, Daisy entrou no quarto onde Elizabeth e o bebê estavam temporariamente hospedados e de repente falou: "Aquele é meu filho." Elizabeth congelou com o que ouviu e Daisy soluçou e começou a contar sua história. O ressentimento que Daisy tinha de sua irmã nunca desapareceu. Um dia, ela entrou em contato com Oscar pela internet e eles começaram a se comunicar. Oscar sabia que Daisy era irmã de Elizabeth, mas isso não o incomodava. As frequentes viagens de negócios não existiam, ele ia ver Daisy em outra cidade. Daisy, a princípio, queria descontar na irmã, mas acabou se apaixonando e ao perceber que estava grávida, ela disse a Oscar, mas ele mandou ela tomar remédios para interromper a gravidez. Daisy o enganou. Quando Oscar percebeu isso, ficou com raiva e foi embora. Ela escondeu a gravidez. Quando Billy nasceu em casa, Daisy percebeu que não poderia criá-lo sozinha. Sabendo do problema da irmã, ela decidiu dar o bebê para ela. Todo esse tempo, ela observava secretamente Elizabeth e o bebê passearem no parque. "Eu te imploro, me dê meu filho", chorou Daisy, fazendo sua confissão. "É meu bebê", Elizabeth falou. "Você fez sua escolha." Pela manhã, ela e o bebê deixaram a aldeia. Nos dias seguintes, sua indignação foi interminável e então ela de repente se lembrou de seus anos de infância, como elas brincaram, e então vieram esses ressentimentos. As palavras de sua avó moribunda vieram à sua mente. "Ela é a pessoa mais próxima que você tem de família." Uma semana depois, Elizabeth chegou à aldeia. Daisy estava morando na casa da avó quando viu a irmã. Ela congelou. "Daisy, minha irmãzinha", Elizabeth começou a falar, segurando Billy em seus braços. "Você e eu realmente somos a coisa mais próxima de uma família que resta nesta terra. Não consigo criar um filho em paz sabendo que você está sofrendo", disse Elizabeth. "Irmã, me perdoe, sinto muito por você", chorou Daisy. "Nós duas somos culpadas por tudo, nós vamos fazer tudo dar certo", disse Elizabeth. As irmãs se aproximaram e Elizabeth entregou o bebê. "E você?" Daisy perguntou em meio às lágrimas, embalando Billy. "Em primeiro lugar, vou ajudá-la a recuperar seus direitos parentais, e então o tempo dirá", Elizabeth respondeu. O tempo realmente colocou tudo em seu lugar. Um mês depois, voltando da casa de Daisy com Billy, ela encontrou Albert, seu primeiro amor. Seu carro quebrou naquele dia e ele teve que pegar o trem para a cidade. Eles se encararam em silêncio por um longo tempo, e então desceram do trem na cidade, de mãos dadas em silêncio. Faz 1 ano que eles estão juntos. Elizabeth está aos poucos fazendo as malas para a maternidade. Em breve o tão esperado milagre aparecerá. Os médicos disseram que ela está grávida de uma menina.